Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de CorelDRAW para iniciantes. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje vou ensinar para você o gerenciamento básico de arquivos no CorelDRAW. Quando você abre o Corel, normalmente você vai ter a tela de início rápido ou tela de boas-vindas. Nessa tela de boas-vindas você tem duas opções aqui, uma delas criar um novo documento em branco e a outra criar um novo documento baseado em modelo. Mas vamos partir do pressuposto de que você desativou essa tela e quando você abre o seu Corel ele fica vazio, como está aqui agora, por exemplo. Então eu vou mostrar o procedimento que vai servir para todos vocês acompanharem, indiferente se você tem a tela de início rápido ativa ou não. Aquelas duas opções da tela de início rápido se encontram aqui no menu Arquivo, ó, Novo documento em branco e Novo baseado em modelo. Vamos começar criando um novo documento em branco. Quando você vai criar um novo arquivo no Corel, você tem algumas configurações que você pode definir para esse arquivo. Essas configurações dependem da sua necessidade. Você pode definir um nome para o seu arquivo, você pode decidir aqui um destino pré-definido, eu não costumo usar essa opção. Você pode definir um tamanho, que pode ser uma pré-definição dos tamanhos que estão aqui nessa lista, ou você pode definir um tamanho personalizado. Vamos imaginar que você queira criar um cartão de visita. Eu vou mudar aqui a minha unidade então para centímetros e eu vou criar um arquivo aqui de 9 centímetros por 5 centímetros, que é um tamanho padrão de cartão de visita. Usualmente a gente escolhe tamanhos personalizados, uma vez que os arquivos gráficos que a gente cria geralmente têm tamanhos fora dessa lista de tamanhos padrão aqui que o Corel oferece. Então você vai, na maioria das vezes, definir aqui uma largura e uma altura personalizados. Depois você vai definir o número de páginas que o seu arquivo vai ter. Isso aqui são aquelas pastas embaixo, tipo planilhas do Excel que eu mostrei na primeira aula. Se você for fazer, por exemplo, um cartão de visita que vai ter frente e verso, então é bom você já criar duas páginas aqui, porque você vai precisar de duas páginas para trabalhar. Se você vai fazer, por exemplo, um folder que tem 4 faces, você vai precisar de 4 páginas e assim sucessivamente. Depois você vai escolher o modo de cores do seu arquivo. Você tem duas opções aqui, RGB ou CMYK, ou CMYK, como também é chamado. O RGB você vai utilizar quando você quer fazer trabalhos para apresentação dentro de um monitor, para mostrar numa fanpage de um Facebook, por exemplo, para publicar num site, para enviar via e-mail marketing, enfim, quando você vai utilizar o seu trabalho virtualmente, ou seja, quando você vai ter que mostrar isso em tela para as pessoas. E o padrão CMYK é utilizado para impressão em gráficas. Normalmente as gráficas trabalham com o padrão CMYK, que é o padrão de 4 cores, mas eventualmente pode acontecer de uma gráfica trabalhar com RGB. Você precisa consultar a gráfica onde você vai imprimir o seu trabalho para saber qual o modo de cores que eles utilizam na impressão. Digamos que eu vou fazer o meu cartão de visita para impressão, então eu vou escolher aqui CMYK. Depois você vai escolher também a resolução do seu trabalho. Quando você vai fazer um trabalho para utilizar em monitor, em tela, você vai escolher uma resolução de 72, de 150 no máximo. E quando você vai fazer um trabalho para impressão, geralmente você vai utilizar 300, 400 ou até 600 dpi. Isso também é interessante você consultar na gráfica que você vai fazer a impressão do trabalho, para você saber qual a resolução que eles pedem de arquivos que vai ter o melhor resultado na impressão da sua arte. Eu vou deixar aqui o padrão de 300 dpi. E aqui no modo de visualização eu aconselho que você deixe o aprimorado. As outras opções elas oferecem algumas variantes para você visualizar o seu trabalho na tela. Eu costumo usar e aconselho o aprimorado. No demais aqui não temos mais o que mexer, tem aqui algumas configurações extras de cores, somente vai ser alterado isso aqui se você receber a instrução da gráfica, por exemplo, que você vai trabalhar, para alterar o perfil aqui do CMYK ou então do RGB, somente se você receber essa instrução. Caso contrário, não mexa, que isso aqui já vai atender às suas necessidades. Depois que você definiu tudo isso, você clica em OK e o Corel vai criar o arquivo para você. Nesse caso aqui ele criou com duas páginas vazias, tamanho de 9 centímetros de largura por 5 de altura, que vai ser o meu cartão de visita. Além desse processo, você pode simplesmente clicar aqui no botão de novo, você vai ter aquela mesma tela para criar um novo arquivo e você vai ter sempre então esses passos para fazer a criação de um arquivo quando você está iniciando um trabalho. Já se você quer criar um arquivo a partir de um modelo pré-definido, você pode utilizar o menu Arquivo, Novo baseado em modelo.
Essa opção aqui vai carregar alguns modelos que o Corel já traz por padrão e você vai poder escolher entre um desses modelos aqui para criar o seu arquivo. Digamos que eu escolha este modelo aqui, eu vou clicar em abrir e você vai ter um novo modelo baseado naquelas pré-definições. Você pode explorar um pouquinho mais essa tela de modelos para você ver o que tem disponível nela. Nesse caso aqui, criou um arquivo de 4 páginas, uma espécie de folheto aqui, com capa contra capa e 2 páginas de corpo. Então esses modelos servem aí para alguns trabalhos variados. Eu não costumo utilizar porque eu faço a maioria dos trabalhos para impressão em gráfica e eu já tenho os modelos que a gráfica me fornece para trabalhar, então eu não preciso utilizar esse padrão aqui do Corel. Bom, depois que você cria o seu arquivo, o primeiro passo é salvar esse arquivo para você poder trabalhar com ele sem correr o risco de perder as suas informações. Automaticamente o Corel costuma fazer cópias de segurança do arquivo, mas não confie muito nessas cópias, porque nem sempre ela acontece no momento que deveria de acontecer. Então, tenha o hábito, acostume-se a salvar com regularidade os seus trabalhos enquanto você está fazendo eles. Eu sei que é difícil de acostumar, mas o dia que você perder um arquivo você vai aprender. Então, infelizmente da pior maneira, né? Mas depois que você perde um arquivo, você se acostuma a salvar ele a cada poucos segundos, a cada minuto, para você sempre ter o seu trabalho salvo. Na questão de salvar, a gente tem aqui o menu arquivo, pode ter a opção de salvar ou salvar como, porque aqui a gente não definiu um nome para ele. Eu vou dar um salvar como e eu vou escolher aqui a pasta do Corel. Aqui dentro eu vou criar uma nova pasta, vou colocar aqui um nome para ela, curso iniciantes, e eu vou salvar o meu trabalho aqui como aula 02. Na hora que você for salvar o seu trabalho, algumas coisas que você deve observar. No meu caso aqui, eu estou utilizando o Corel X6. Só que, se você for mandar esse arquivo para uma pessoa que utiliza o X4, por exemplo, essa pessoa não vai conseguir abrir o arquivo. A ordem de prioridade sempre é a versão. Então, se você criar um arquivo no X4 e mandar para alguém que tem o X6, a pessoa vai conseguir abrir. Agora, o contrário não se aplica. Sempre é das versões menores você consegue abrir nas maiores, mas das maiores você não consegue abrir nas menores. Então, aqui tem a versão do Corel que você quer salvar o arquivo. Eu sempre salvo na versão 16, mas quando eu vou mandar para uma gráfica, quando eu vou mandar para alguém para abrir esse arquivo de Corel em outra máquina, eu sempre costumo trocar aqui e colocar a versão 13, que foi a primeira das X3 que apareceu, né? X3, X4, 5 e 6. Agora está saindo a 7, ou já saiu, se não me engano. Mas antes tinha a versão 12, 11, 10. Então eu sempre costumo colocar aqui na versão 13, que daí eu sei que a pessoa provavelmente vai ter essa versão instalada na máquina dela. Mas no nosso caso, como é para uso interno, aqui somente para o curso, eu vou deixar a versão 16, que é a versão X6. Ainda assim, depois de escolher essas opções, você pode aqui incorporar ou não os perfis de cores, eu aconselho deixar incorporado. Você pode vir aqui em avançado e escolher entre várias outras opções de salvamento aí do seu arquivo. Eu não vou abordar essas opções porque o nosso curso tem como objetivo ser iniciante, então eu não vou me aprofundar demais. É importante você saber que você precisa escolher a versão adequada aqui para a pessoa que vai abrir o documento na máquina dela. E no mais, não tem muito segredo aqui. Vou salvar o meu arquivo e eu tenho ele já pronto, salvo na minha máquina. A partir de agora, quando eu quiser, é só eu vir aqui no abrir, ou então vir aqui no arquivo, abrir, e eu posso abrir o arquivo que eu salvei na minha máquina. Procedimento padrão de qualquer aplicação Windows-like, onde você salva, onde você abre, onde você pode substituir os arquivos se quiser e assim por diante. Não tem muito segredo nessa questão de abrir e salvar, com exceção da versão do Corel que você pode escolher. E agora, já que a gente está falando de salvar aqui, eu quero entrar num assunto importante. Eu falei antes que a gente pode escolher aqui no menu arquivo, novo, baseado em modelo, entre modelos pré-definidos aqui do Corel, certo? O que acontece? Você pode criar os seus próprios modelos. E quando você for salvar o arquivo, você pode, em vez de salvar ele como um arquivo normal, que nem a gente fez agora, salvar ele como modelo. Para isso, você vai pegar o arquivo que você quer transformar em modelo, você vai vir em arquivo, salvar como modelo. E ele vai ser salvo, então, no caso, como um modelo do Corel.
A única coisa que você precisa cuidar na hora de salvar o modelo aqui é que você não pode simplesmente salvar ele em qualquer pasta. Você precisa vir numa pasta chamada Corel. Na verdade, vai ter duas pastas chamadas Corel aqui nos seus documentos. Eu não sei por que ele consegue fazer isso, mas enfim, você vai ter dentro de uma pasta delas uma outra pasta chamada Corel Content. Você vai abrir essa pasta Corel Content e você vai ter lá dentro uma pasta chamada Templates. Dentro dessa pasta Templates é que você vai salvar o seu modelo que você está querendo utilizar para depois criar novos arquivos. Daí você salva ele, aqui o tipo de arquivo vai ter que estar como CDT, que é modelo do Corel. E depois, quando você for criar um novo baseado em modelo, você pode encontrar o modelo que você salvou aqui personalizado para você usar nos seus trabalhos. Eu não costumo utilizar esse recurso, mas dependendo da sua rotina de trabalho, ele pode ser útil para você. Então fica aí a dica para quem quiser utilizar modelos pré-definidos para os trabalhos que for fazer. Além dessa questão de abrir, de salvar como modelo, criar novos a partir de modelos, a gente tem também dois recursos muito importantes no gerenciamento de arquivos, que é a importação e a exportação de arquivos. No menu arquivo você tem aqui, importar, para quando você quer importar um arquivo para dentro do seu trabalho. Isso aqui é utilizado geralmente quando você quer colocar, por exemplo, uma imagem que está em PNG, JPG ou algum outro vetor que você baixou, comprou na internet, você quer importar ele para dentro do Corel. Você clica no importar, escolhe o arquivo, depois você clica na tela ou então clica e arrasta para fazer num tamanho personalizado. E você vai estar importando o seu arquivo aqui para dentro do Corel. E para exportação é a mesma coisa, você clica no menu arquivo, você escolhe exportar e você vai ter aqui várias opções. Você vai escolher aonde você quer salvar e o formato de arquivos. No caso aqui você pode escolher entre JPG, PNG, PDF. Muitas gráficas aceitam arquivos em PDF para fazer a impressão. Você pode escolher entre vários formatos que estão disponíveis. A opção de exportar ela vai ser útil quando você está fazendo uma arte e você quer mostrar para o seu cliente como que está ficando. Você desenhou, por exemplo, o logo aqui e você quer enviar para a pessoa que contratou você para fazer o serviço. Então você vem aqui no menu arquivo, exportar, você escolhe aqui JPG ou PNG, eu aconselho o JPG, escolhe onde você quer salvar o arquivo, dá um exportar. E você vai ter algumas opções que você pode escolher. No modo de cores aqui, coloque RGB, porque a pessoa vai visualizar isso no monitor dela. Então, coloque RGB quando você faz a exportação em JPG ou em PNG também. A qualidade você pode escolher aqui. Eu aconselho deixar a qualidade máxima. Padrão, você pode escolher outras opções aqui, inclusive redimensionar o tamanho da imagem na hora de você fazer a exportação. Daí você clica em OK. E a exportação do seu arquivo vai ser feita então no local que você escolheu e você pode mandar esse arquivo aqui para o seu cliente e não o arquivo de Corel. Porque se você enviar o arquivo do Corel, a pessoa pode fazer alterações e ela não precisa mais do seu serviço, se ela tiver o conhecimento básico sobre o uso do Corel. Então sempre que você for enviar um arquivo, utilize a opção de exportar. Recapitulando então o que a gente viu hoje, criação de arquivos novos ou baseados em modelos, salvamento de arquivos e também o salvamento de modelos e importação e exportação de arquivos utilizando o Corel. Com isso, então, nós podemos encerrar a nossa segunda aula. Agora você já sabe o básico sobre gerenciamento de arquivos e o que a gente precisa para começar o nosso trabalho com o Corel, você já tem de conhecimento. Na próxima aula, a gente vai aprender como utilizar as principais ferramentas de desenho do Corel. Se você quer acompanhar esse curso ou as outras aulas que o RBTech publica, aí na tela você tem os endereços por onde você pode nos seguir. E a todos vocês que já são seguidores do RBTech, muito obrigado pela audiência e eu espero todos vocês no nosso próximo vídeo.